boa tarde a meus colegas de painel e a todos os presentes, fazendo já as menções como minhas, feitas pela querida Flávia Piovesan. A todos os cumprimentos feitos, gostaria de me somar a eles. Aliás, por essa maneira que temos feito em alguns seminários internacionais, nos pedem para não falar o nome das pessoas. Às vezes podemos passar algum tipo de problema com o protocolo, eventualmente aqui no Brasil, mas considerem que, de fato, faço minhas as suas palavras. Seria omitir algo que, evidentemente, não está nas linhas traçadas aqui da minha manifestação, dizer da alegria, do contentamento, como já disse no início dos trabalhos hoje, não só da quantidade de pessoas, mas especialmente da qualidade de todos vocês. A importância de estarem operadores de justiça dedicando-se a este seminário durante todo um dia é extremamente importante e certamente gerará semente de transformação nessa cultura de que alguns já falaram e Flávia repete neste momento. Temos que, neste país continental, enxergar que há emergências que nos chamam a novos direitos ou a reconhecer novos detentores de direitos. Senão, a nossa atividade jurídica, judiciária, não se compatibilizará com a democracia, com o reconhecimento de direitos de coletividades. Dialogando com o que o ministro Lélio falava, que escravizar alguém, ou seja, a moeda de troca é o ser humano, é o segundo maior negócio ilícito do mundo, só perdendo para o material tóxico. Então, o segundo negócio ilícito tem como pessoas como objeto, em quantidade imensa ainda no mundo. Há 2 semanas, a OMS, Organização Mundial da Saúde, divulgava dados sobre a mortalidade infantil por 3 razões, ilimitada aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade. Veja, por ano morrem por falta de políticas públicas sociais, de saneamento básico, água potável e poluição do ar, morrem ao ano 1.600.000 crianças no mundo. Então isso mata mais que guerras, não é? Então, neste âmbito de operadores de justiça, de pessoas dedicadas à magistratura, à advocacia, à procuradoria, defensoria, estudantes, pesquisadores, pesquisadoras, nós temos que pensar em algo além dos processos meramente individuais, que resolvem-se. Muitas vezes saímos satisfeitos de que a punição foi feita, de que a justiça alcançou a punição como pretendia. Mas o resultado do ato ilícito, às vezes, é tão
potente e coletivo que temos que nos preocupar com a coletivização do direito. De não apenas reconhecer que existem problemas com políticas públicas, mas que o judiciário passe a examinar os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais de uma outra forma, de uma forma em que esse judiciário que emerge bravamente em um momento realmente ímpar da história do Brasil, em que estamos revendo muita coisa, que estamos alcançando a punição, que estamos combatendo a corrupção de uma maneira como antes nunca se havia conseguido, mas que nos detenhamos nos princípios do devido processo legal, da imparcialidade quanto aos grupos perseguidos e da prudência, que é o maior valor que a magistratura pode ter. A impessoalidade, a proteção do indivíduo que está sendo investigado, dos não vazamentos, de o Poder Judiciário deter o direito e o dever de julgar com os fatos limpos, sem que antes a imprensa, que faz um trabalho fantástico para a democracia, mas que não pode expor pessoas e não pode fazer pré-julgamentos, como nós temos visto. Temos que rever algumas coisas. Mas essa emergência dos direitos coletivos é que nos anima também neste diálogo com magistrados, com advogados, com todos os operadores de justiça, porque, vejam, nós somos de uma geração, no início do painel eu falava que hoje se registra os 53 anos do golpe de Estado de 64, e isso trouxe algumas consequências. Por exemplo, não se estudou direitos humanos. Várias gerações não estudaram direitos humanos, nem direito internacional público, bem dizer. Não é? Uma pesquisa do IUPERJ, no Rio de Janeiro, dá conta de que poucos magistrados têm notícia das decisões internacionais, mesmo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, das resoluções da Comissão Interamericana, muito menos. Né? Então, isso nos anima a provocar este diálogo, porque outros países vizinhos já estão mais evoluídos. Talvez pela nossa diferença linguística, né, o português, mas agora já não temos essa dificuldade também, porque as decisões da Corte Interamericana passam a ser traduzidas por um convênio feito com o Ministério da Justiça e que já estão publicados há 2 anos as principais sentenças da Corte Interamericana em português, e o CNJ, por intermédio de um convênio, está alimentando a tradução das sentenças para o português. Então, é acessível. Este dado concreto, útil, eu gostaria de transmitir neste momento, porque, creiam, as decisões da Corte, para aqueles que ainda não tiveram possibilidade de analisar com mais detenção, tem não mandamentos, mas um conteúdo de fundamentação que realmente pode ser transformador no ofício de cada qual que se dedica a fazer justiça. Seja na questão de gênero, seja na questão de indígenas, de afrodescendentes, de graves violações nas épocas das ditaduras,
seja na questão sexual, no direito da mulher de estabelecer decisões como a fertilização in vitro, etc. Temos um acervo realmente extremamente rico. De modo que o diálogo entre cortes, e tenho essa liberdade de falar fora do meu script, porque ao longo do dia tivemos palestras realmente didáticas, fenomenais, eu diria, e por isso histórico. Não pela ocorrência, mas pela qualidade que conseguimos aqui desde o início do dia. Começando por nosso colega Victor Bassan, que nos falava da imperiosidade de se estudar o tratado, a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, e eu diria mais, isso eu assino embaixo, Victor, e diria para nós brasileiros, com a liberdade fraterna que tenho, nós aqui temos que também nos aprofundar na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, porque é a Constituição de Direitos Humanos da América. É a Constituição. Tem essa importância. E quando vemos fora do nosso país a importância que se dá à Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu me obrigo como juiz, como membro daquele tribunal, a dizer que realmente as decisões precisam ser estudadas porque elas são obrigatórias. Elas são vinculantes, inclusive. Elas são doutrinariamente vinculantes. Há a vinculação direta, decorrente da Convenção, que diz que o Estado, que é parte, é obrigado a atender às sentenças em função da sua adesão facultativa e soberana como Estado de submeter-se à Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas também tem a vinculação indireta, que é a obrigação de todo Estado examinar as decisões dos outros Estados. Por quê? Porque ela fixa a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E é uma interpretação que dialoga sempre com o conteúdo dos direitos fundamentais das nossas constituições. E dialoga com o que há de melhor nos tribunais internacionais, como a Corte Europeia de Direitos Humanos, aqui presente, o grande jurista e arauto, embaixador do diálogo entre as cortes e do controle de convencionalidade, Luiz Lopes Guerra. É uma oportunidade estar com esses juristas que me antecederam, menos por mim, que eu sou um mero advogado de carreira, que sou dedicado por toda a vida a direitos humanos, eu trabalho escravo, etc. Né? E que sempre aprendo muito com meus colegas. E esse pulsar do cotidiano forense nos conduz a levar os aportes também brasileiros e beber da água para trazer em energias transformadoras para a nossa jurisdição. Nós já andamos bastante. Em 2013, realizamos uma audiência pública aqui no Brasil, a segunda. A primeira havia sido neste auditório em 2006, sob a presidência de Cansado Trindade. A segunda foi
aberta no Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez se viu o Supremo Tribunal Federal modificando a arquitetura da bancada para comportar os juízes da Corte sentados juntos no mesmo patamar com os ministros do Supremo. Presidia o ministro Joaquim Barbosa, e ele dizia que a Corte Interamericana não é um tribunal estrangeiro, é um tribunal que é parte brasileira e, por isso, fundamental para o desenvolvimento dos direitos, de mais direitos. Evidentemente que diálogo não é harmonia todo o tempo. Existem atritos evolutivos. Como vemos, votos vencidos podem tornar-se vencedores amanhã. E assim foi o desenvolvimento em vários países, como o México, de Sérgio Garcia Ramírez. O México, com problemas vários, tem a oportunidade das decisões da Corte, que houve uma grande reação em dado momento, mas hoje a Convenção Americana e as decisões da Corte são obrigatórias por norma da Suprema Corte de Justiça mexicana. Como também a Colômbia de Humberto Sierra Porto, que as decisões da Corte entram de forma obrigatória, vinculante a todo funcionário e tranquilamente recebido e atendido. De modo que este diálogo multinível, este diálogo, como disse Flávia, que busca outras fontes, inclusive soft law, para fundamentar, adensar a entrega da prestação jurisdicional em última instância, porque sabemos que não há recurso a partir da Corte Interamericana, então o cuidado é máximo. Nos dedicamos às poucas sentenças que temos com extrema dedicação, porque sabemos da ultratividade que ela terá, da aplicação em todos os países, inclusive em países que não são parte da Corte Interamericana. Comentava uma pergunta do nosso presidente da mesa, ministro Cueva, sobre os Estados Unidos, que não fazem parte, Estados Unidos e Canadá. Porém, os Estados Unidos se constituem no país que mais acessa o site da Corte e que tem mais teses sobre sistema interamericano, sobre convenção americana, e que muitas vezes, como foi o caso da opinião consultiva de crianças e adolescentes pedida pelos países do Mercosul, os Estados Unidos, 2 meses depois, mudam acentuadamente a política migratória quanto às crianças e adolescentes. Isso não se vê em estatísticas, porque os Estados Unidos não estão, mas se pode verificar em bons estudos que já temos acompanhado. Então, vejam, a Corte Interamericana está prestes a cumprir 40 anos. E nós, aqui, temos essa oportunidade de levar adiante trabalhos magníficos realizados pelos nossos antecessores na Corte Interamericana, peças realmente históricas, monumentais, que orgulham a esta nossa nação americana. Somos um só, nos irmanamos cada vez mais e, com isso, quero fazer menção apenas a alguns rápidos pontos sobre
exemplos práticos. Incompatibilidade de leis de autoanistia com as obrigações convencionais. Este é um caso que a Corte Interamericana, pela primeira vez, decide em 2001 a luta contra a impunidade no continente. Em seu pronunciamento sobre o caso Barrios Altos, que é um lugar no centro de Lima, Peru, a Corte tratou da anistia concedida a membros da inteligência militar do Exército peruano que executaram 15 pessoas e feriram outras 4. E esses indivíduos foram beneficiados por 2 leis de anistia aprovadas pelo Legislativo, que não apenas exoneravam da responsabilidade os militares, policiais e civis que haviam cometido ou participado das violações de direitos humanos. Aplicando tais leis, a Corte Superior de Justiça de Lima determinou, em 95, o arquivamento definitivo do processo do caso Barrios Altos, sob o argumento de que as leis de anistia não eram antagônicas com a lei fundamental da República, nem com os tratados internacionais de direitos humanos. A Corte Interamericana, portanto, vem e diz não. As leis de autoanistia são nulas de pleno direito. O Estado não pode, daí, emanar uma lei de anistia para agentes do próprio Estado. Anos passados, vários casos julgados, vem à Corte em 2010 e trata de um caso brasileiro, Gomes Lute, também conhecido como caso Guerrilha do Araguaia, em 2010. E a Corte diz, bom, a lei brasileira tem um aspecto, anistiou de um lado e anistiou de outro. Então, dizia o Estado brasileiro que não era propriamente de anistia, era uma anistia meio que geral, segundo a argumentação do Estado. Na Corte Interamericana, eu estava aí como juiz ad hoc, dissemos não. Ainda que não se considere lei de anistia, e parece que é, nessa parte, ao menos, dos agentes do Estado, os crimes de lesa humanidade ou crimes graves contra direitos humanos não são anistiáveis. E, portanto, a lei é nula de pleno direito. Então, às vezes, nós temos também diálogos a realizar com as instituições nacionais, porque decisões em sentido contrário podem ser reavaliadas. E as sentenças da Corte, como dizia, são obrigatórias não porque queira este que os fala, mas porque determina o sistema jurídico internacional. É ius cogens, é obrigatório. A Corte diz mais em vários julgamentos: não pode ser objeto de anistia esse tipo de crime, não pode ser objeto de graça, de indulto ou de prescrição. Nós tivemos recentemente um caso Hellman, já citado mais cedo. Caso Hellman, Juan Hellman, poeta, famoso argentino, teve a sua filha e o seu filho e a nora sequestrados em Buenos Aires, levados ao Uruguai, e a sua nora grávida tem o bebê que é subtraído por um casal, um policial e sua esposa, é subtraído e registrado em seu nome. Este poeta, Juan Hellman,
tendo filho e nora mortos, ele, vivendo no México, ele faz uma longa busca de pistas de onde estará a neta, porque sabia que havia nascido Macarena Hermann. Com isso, o caso é julgado na corte e a corte declara nula também uma lei não de anistia, mas de prescrição, que tem os mesmos efeitos ou efeitos parecidos com a lei de anistia. O Supremo Tribunal reage. Por 4 votos a 1, composição de 5 no Uruguai, diz não, que nós estamos dentro do sistema de constitucionalidade e resolve não atender à decisão da Corte. A Corte Interamericana, então, faz uma supervisão de sentença longa. É um dos poucos casos em que a supervisão de sentença teve que ser longa. E se disse, com todas as letras, que não é uma faculdade do Estado e de qualquer Estado nas decisões. Por isso, vejam, senhoras e senhores magistrados e operadores de justiça. Várias decisões são modificadas, inclusive constituições em vários casos de vários países foram modificadas por determinação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, na incompatibilidade entre a norma interna, seja de qual grau for, e a Convenção Americana deve prevalecer o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. E de várias formas isso pode se dar. Finalmente, dizer o final da história do caso Hermann, a Corte Uruguaia já modificou a sua decisão, né? Me recordo do importante evento sobre diálogo, que é um evento anual que vai se realizar aqui no Brasil, alguém já disse mais cedo, dias em junho, que é um encontro de presidentes e magistrados de cortes constitucionais, de tribunais constitucionais, tribunais ou salas, que alguns têm supremos com salas constitucionais. E o que a Corte Interamericana tem a ver com isso dos constitucionais? É que nós fomos convidados e fazemos parte deste grupo que se reúne anualmente, já há 9 anos, se não me falha a memória, a doutora Marie-Christine tem esse dado certamente. A Corte Interamericana faz parte porque sempre o assunto dominante, normalmente mais de 50% da pauta, é sobre cumprimento de decisões internacionais e o diálogo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E naquele momento, por designação do meu então presidente, Humberto Sierra Porto, eu, como vice, fui ao Uruguai e debatemos em uma mesa com o presidente da Corte Uruguaia, que dizia, bem, esse diálogo às vezes parece que falta, porque onde está o diálogo se nós já não queremos dialogar, se o diálogo já acabou? Então eu disse, bom, realmente, um decidiu de uma forma, outro de outra. Então me veio o princípio da prudência, da humildade, de dizer, bom, quando o diálogo termina, nós temos que começar a dialogar de novo. E foi assim que o voto vencedor de Ricardo Pérez Manrique, o voto vencido, passa a ser vencedor. Tempos depois, ele se torna presidente do Supremo Tribunal do Uruguai, enfim, e a história caminha. E assim temos certeza que a história caminhará. O judiciário tem seu tempo, nós somos humanos, nós somos impressos pelas influências e estudos que tivemos e certamente temos o nosso próprio tempo. Este diálogo que se faz com
harmonia, conversas e mais diálogo, mas também com atritos algumas vezes, ele é evolutivo. E, portanto, acreditamos que prevalecerá a decisão mais protetora das vítimas de violações a direitos humanos. Alguém poderia dizer, bom, mas não seria a protetora de quem praticou o crime? Depende qual tipo de crime. Às vezes pode ser, mas não aqueles crimes graves contra a humanidade, porque estes ficam marcados não apenas na pessoa da vítima direta, da vítima indireta. Ela se marca no âmbito social, ela gera medo, ela é medonha. A lesão contra crimes graves, crime de lesa humanidade, é lesa humanidade por isso. A humanidade teme crimes como tortura, como escravidão, e por isso o Estatuto de Roma estabelece o rol de crimes graves contra direitos humanos. Então, eu mudei completamente a minha palestra em homenagem aos palestrantes tão brilhantes que me sucederam. Ressalto que muitas vezes, a Corte bebe também exatamente da fonte nacional. Em vários casos, nós buscamos exatamente as decisões nacionais. Por exemplo, o caso Sarayaco, em relação ao Estado do Equador, a Corte Interamericana citou dezenas de decisões do Judiciário do Equador para dar suporte à sua própria decisão. O diálogo jurisprudencial e essa retroalimentação entre cortes nacionais e supranacionais, que se manifesta, dentre outros, por meio do controle de convencionalidade, deve ser impulsionado por todos aqui presentes. Primeiro, essa dinâmica permite que uma eventual violação de direitos humanos seja solucionada no âmbito nacional, observando assim o princípio da subsidiariedade. É aqui, primeiro, que há a busca de aplicação da Convenção Americana de Proteção dos Direitos Humanos. Em segundo lugar, a construção de um autêntico diálogo jurisprudencial entre cortes oferece um novo referente jurisdicional para a efetividade dos direitos humanos neste nosso difícil século XXI, contribuindo para o desenvolvimento constitucional, judicial e democrático do nosso continente rumo a um direito comum latino-americano, como na palestra magistral da nossa querida Mariela Morales, do Instituto Max Planck. Vemos aqui, na nossa América, os mecanismos de retroalimentação em matéria de direitos humanos e a transcendência das doutrinas aplicadas pela Corte Interamericana, com a ajuda dos Estados sobre o controle de convencionalidade adquiridos, com a participação fundamental da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que leva adiante a jurisprudência da Corte e interpreta a Convenção. Então, naquilo que o primeiro orador do dia, Victor Bazan, chamou inefável sinapses entre as instâncias internacionais e nacionais, reside a esperança de uma hermenêutica, de uma interpretação pro persona, a única capaz de responder aos enormes desafios sociais que se colocam em nossa América e aos nossos juristas e operadores de justiça. Muito obrigado.